Bem, nessa teoria, na teoria do apego, a gente está estudando então uma função que é biológica. Uma função biológica ligada à sobrevivência de espécies que precisam de cuidado de um outro. Importante ter ideia e ter clareza dessa situação, porque esse desenvolvimento do apego, ele tem então a ver com características que garantem para uma determinada espécie mais chances de sobreviver. Quando a gente vai trabalhar, vai pensar isso, é mais fácil a gente pensar a situação. Ela existe então em outros, ela existe em animais. Ela não é uma situação que existe só no ser humano. Ela não é uma questão puramente psicológica, embora tenha impacto no psicológico. Como é que a gente chama apego? O apego seria então um nome que a gente dá a qualquer forma de comportamento que uma pessoa emprega para obter ou manter a proximidade de alguém. E tem vários comportamentos que podem ser vistos de apego. O choro, seguir, agarrar, protestar quando é deixado sozinho. E já começa a ficar claro que a discussão aqui nós estamos falando de bebês, não estamos falando de adultos. Segundo a teoria psicanalítica, se fala que a gente tende a repetir um comportamento, um padrão que a gente viveu quando criança. Certo, o estudo confirmou isso acontece. O padrão de vinculação que você estabelece com as figuras importantes com você quando criança, ele é repetido ao longo do tempo, não só por humanos, mas também, por exemplo, por primatas. Tem vários estudos que apontam isso, onde o macaquinho vai preferir a macaquinha de arame, né, se ela for quentinha e fofinha, do que a macaca de arame, né, que tem comida, por exemplo. Ela vai na outra macaquinha, mama, mas ela gosta de carinho, ela gosta de uma coisa mais aconchegante para ela. E isso é importante para a gente pensar, porque tem consequência para a saúde mental da criança ter ela uma relação calorosa, íntima, regular e contínua com a figura de apego. E essa relação tem que ser boa para todo mundo, para todos eles, né, para os dois. Porque a criança percebe quando a relação não é agradável para o outro. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Imagina no mais comum, que é o apego seguro. Um padrão de apego seguro, que foi estudado numa experiência, né, essa experiência de situação estranha, que a gente vai ter uns vídeos para observar como é que isso acontece. Imagina uma mãe, a maior parte das mães, tá? 65%, elas têm essa característica, né? Ele acredita, a mãe acredita, né, que a criança precisa dela, que ela dá conta de cuidar disso. Aí a mãe sensível e consistente no afeto dela, gera um vínculo de uma criança que é segura, que explora o mundo, que é feliz, e ela busca a mãe sabendo que vai encontrar aquilo que ela precisa. E ao ela encontrar aquilo que ela acha que ela precisa, sistematicamente, sempre encontrando na mãe aquilo que ela precisa, ela se desenvolve muito mais tranquila, sem o que a gente chamaria de biologia de estresse emocional. É interessante usar a palavra estresse, porque estresse é da física, não é da biologia, que diz respeito a uma carga. Uma carga, né, que a gente fala emocional, pode parecer que não tem significado nenhum, é só uma coisa para largar, para ser desprezada. Mas estresse emocional em mamíferos desencadeia a liberação de uma substância chamada corticoide, glicocorticoide, que em mamíferos em desenvolvimento determina severa mudança na arquitetura cerebral, na região das emoções, na regulação das emoções. Olha um exemplo. Uma mãe, portanto, que é distante ou não envolvida, não consciente envolvida, leva ao desenvolvimento de uma criança que não explora muito e é emocionalmente distante. Então a criança, se ela precisa, ela não vai encontrar. Então ela tem um apego evitativo, vamos falar assim. Isso é importante. A criança vive um sofrimento quando a mãe não dá para ela aquilo que ela sente que ela precisa, que é afeto, consistentemente. A criança precisa receber afeto sistematicamente, e essa falta tem impacto. Uma mãe ambivalente, por exemplo, que é inconsistente, às vezes é afetiva e às vezes negligente, vai gerar uma criança extremamente ansiosa, muito insegura e com raiva. E que não acredita que ela vai receber nenhum afeto da mãe dela ou cuidar da mãe dela.
aí gerando um estilo de apego que é um apego ambivalente muito complicado. Tem ainda as mães que são assustadas ou muito assustadas, assim, inseguras, leva a crianças depressivas, passivas, com raiva e também não responsivas. É um tipo de apego que a gente chamaria de desorganizado. Cada uma delas, o apego, menos o apego evitativo, que é de 20%, as outras são de 10% a 15%. É pouco, são poucas mães. Poucas, a gente tem que pensar no impacto disso, né, em termos de saúde mental. Que lembra, o estudo foi de 30, 40 anos de segmento e mostrou uns resultados muito interessantes que eu convido os cursistas a darem uma procurada, porque vai assustar. E a situação disso, vamos falar assim, a consistência, a importância disso é muito óbvia. A gente começa a pensar que, por exemplo, crianças que são colocadas em creche que não tem ninguém que vai pegar essas crianças, ninguém que vai ser para elas uma figura afetiva consistente, elas vão ter consequências na emoção e no corpo delas. Não é só tem que aprender a chorar, aprender a ficar sozinho. Não, tem não. Bebês até 3 e 5 anos são muito sensíveis ao abandono da mãe. Toda mãe que precisou sair para trabalhar já levou fora do seu filho querido, que demorou para ir para o seu colo, que virou o rosto, que relutou. E isso, sistematicamente, tem consequências, sim. O impacto disso nas políticas sociais é enorme. Então, um profissional que trabalha em creche, em escola, onde atende a primeira infância, ele tem uma responsabilidade enorme. Um gestor que organiza para que aquela pessoa que está lá não possa dar esse apego, ele tem uma responsabilidade enorme, que ele está, na prática, provocando uma reação psicológica, de estresse, de neuroadaptação muito perniciosa, muito problemática sobre as crianças. De modo que é até preditivo de alguns problemas, de ansiedade grave, de depressão, de dificuldade de se conter. E todo mundo que é mãe e pai sabe como é complicado lidar com a rejeição das crianças em qualquer situação. Imagina quando você não entende isso e não entende por que a sua criança está ficando diferente. Geralmente a gente reage ao como reagem a gente, aí virou uma bola de neve. A gente não reconhece que a gente deu o primeiro passo no desequilíbrio e acha que a criança está com algum problema, quando o problema está na concepção que nós tivemos ao tomar um primeiro movimento. Leva uma criança de 1 mês, 2 meses para a creche, eu deixo com alguém para tomar conta. Não que eu seja contra essa situação, mas a gente tem que pensar o que significa. A gente tem que pensar o que significa isso. E aí vai uma discussão que nós vamos pedir que as pessoas possam fazer em um determinado momento. Tá. Além, então, dessa discussão que a gente precisa fazer, né, nós já vimos como ele estudou, vamos discutir, então, já falamos dos tipos de apego, vamos falar um pouquinho sobre o Winnicott. Winnicott era um pediatra, ele estudou, né, crianças afastadas do convívio dos pais por conta da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha bombardeou as várias cidades da Inglaterra, e para que os filhos não morressem, eles pediram, os filhos foram afastados. Tem até um seriado muito interessante que passa, né, de fantasia, que voltou a aparecer nos cinemas recentemente, mostrando isso, para não morrer de bomba vão afastar os filhos. E aí, interessante toda a fantasia que isso gerou. Mas o Winnicott, ele teve uma situação muito interessante, que ele pôde observar as crianças uma vez afastadas e voltando para casa, e pensou dentro da psicanálise o que aquilo significava. Os trabalhos do Winnicott embasam hoje a compreensão do comportamento disruptivo, o comportamento transgressor. As explicações que ele faz, interessante, ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus alunos, as pessoas que trabalhavam com ele, né, a partir das palestras que ele tinha. Mas faz muito sentido. Ele estudou muita coisa, e uma das coisas que ele estudou foi isso, e chama muita atenção. Basicamente, ele estava discutindo efeito de institucionalização. É um dos efeitos. O outro efeito que a gente vai estar falando um pouquinho disso mais na frente. Tá. Uma outra autora que precisa ser discutida também, que pode ser trazida para nós conversarmos sobre ela, chama Diana Baurint. Ela é uma psicóloga, também na década de 30, 40. Ela estudou essa questão. Tem um jeito de criar filho que é melhor que o outro? Ela não está na referência oficial. Mas eu acho importante o trabalho dela.
esse trabalho dela, ela chegou à conclusão que tem um jeito de criar filho que é muito melhor que os outros. Com qualquer critério que você usa, tem um modo de criar os filhos que ele é muito, mas absolutamente superior aos outros. Ela, ao estudar, os outros autores depois estudaram o que ela estudou, subdividiram o estudo dela, a questão que ela colocou, e o estudo dessas pessoas, desses autores, basicamente trabalha com dois conceitos, né? Ela define o conceito de responsividade. O que é responsividade? Seria o fato dos pais ouvirem os filhos, considerarem o que eles falam, promoverem neles assim, a segurança afetiva no sentido de confirmar que eles pensam aquilo que eles pensam, buscar compreender o que os filhos estão sentindo naquele momento, dar espaço de expressão, chama responsividade. Mas ela colocou também o conceito de exigência. O exigente foi os dois elementos que ela avaliou, responsividade e exigência. No conceito de exigência, ela considerava que exigência todas as atitudes dos pais que buscam controlar o comportamento por regras ou limites. Então, a dimensão exigência, a dimensão responsividade. Então, importante ter essa questão que ela, estudando esses dois elementos, ela classificou. Primeiro, alta exigência com baixa responsividade, nós temos um nome para isso. Isso chama pais autoritários, um estilo parental autoritário. É importante definir o que é uma prática autoritária e um estilo autoritário. Uma prática qualquer que seja, ela é uma coisa que você faz naquele momento. É algo que você, diante de um contexto, faz uma intervenção e ela tem esse colorido. Mas é momentâneo. Um estilo é o jeito, a crença, representa o jeito de pensar, o estilo de vida, o colorido emocional daquele pai ou daquele casal ou daquela família. Então, um pai pode ser bonzinho, mas diante de uma situação muito tranquila, ele pode ser de uma situação muito difícil, ele pode se tornar, ter uma atitude, uma prática autoritária. E isso não é problema nenhum. Todos os pais vivem essa flexibilidade, né, e em algum momento eles podem ter uma atitude assim. Então, o autoritário, o estilo autoritário, seria aquele estilo, aquele pai que a regra, para ele, é a coisa mais importante e ele adora ser obedecido sem nenhuma discussão. Ele entende que a obediência é uma virtude e o comportamento dos filhos vai ser modelado, baseado em regras muito rígidas. Esses pais, os filhos costumam ter pouco problema de comportamento, mas costumam ter muita ansiedade, não costuma ser mal na escola, né? Mas tem poucas habilidades sociais. Isso é importante ter ideia. Então esse estilo autoritário tem suas consequências e suas virtudes. O outro estilo que foi estudado é quando a pessoa tem muita responsividade, muito afeto, vamos falar assim, e pouca exigência. O resultado primeiro, como é que a gente poderia caracterizar? São pais que se colocam para os filhos como um meio de eles alcançar aquilo que eles querem. Então, eles não são modelos ou reguladores do comportamento dos filhos, eles são meios dos filhos conseguirem o que querem e meio dos filhos se satisfazerem. Não propõe regra, não propõe limite, não tem expectativa de responsabilidade e maturidade dos filhos. Algo que, por exemplo, o estilo autoritário tem. Ele espera que os filhos tenham responsabilidade e maturidade. Tá. O estilo indulgente, eu gosto de brincar, nas famílias tradicionais nucleares, burguesas do século XVII, esse seria o estilo de comportamento da vovó. Aquela vovó boazinha, de pais que eram bravos e a vovó era boazinha, né? São os pais vovozinha, que a gente poderia brincar assim, com todo respeito às avós, que às vezes são mais duras que os filhos, né, ou que tem uma postura que é seu estilo de criação, mas o estilo indulgente, ele gera muito problema com cigarro e álcool depois. E também baixa capacidade de autorregulação emocional. Então é importante porque não recebeu uma estrutura para isso, né? Tem um outro estilo, que é um estilo ruim ainda, o pior de todos, é esse que eu vou falar agora, onde os pais não têm nenhuma responsividade e exigência nenhuma também. E todas as avaliações que se faz, esses pais são os piores que tem. Os filhos vão mal em todos os critérios. Sofrem muito, péssima performance acadêmica, muito problema com obesidade, está sendo muito estudado a obesidade em pais negligentes, uso de drogas. E são pais que ou estão ausentes, ou quando presentes eles atendem
os desejos das crianças rapidamente para se ver livre delas, ou se esquivam delas e dos pedidos. Então são pais que nunca estão ali. Eles são genitores, né? Mas não sabemos se eles são pais. Bem, ficou claro que o estilo que faz sentido, se quem já comparou demanda e resposta, né, e afeto, é que só funciona bem quando você tem os dois em alto nível. Você tem que dar para os filhos o máximo de afeto, de promover neles a afetividade, mas também dar para os filhos o máximo de cobrança em termos de resposta, regras, e saber o que eles estão fazendo, eles têm que saber o que você espera deles. Pode ouvir, mas quem decide são os pais mesmos, né? E esse estilo foi chamado pelo nome de autoritativo. É tão interessante, não tem tradução na nossa língua. E não é uma palavra muito conhecida. Por que será, né, que essa palavra não é tão conhecida? Possivelmente porque a gente entende, principalmente a cultura do brasileiro, é que o nosso jeito é que é bom, né? Não tem jeito nenhum e não tem regra. Quando você fala que não tem regra, você está falando que não tem nenhum conhecimento legítimo para você considerar diante da sua prática. Pois é, mas tem. Os estudos já somam vários e vários anos, tem vários grupos estudando essa questão de estilos parentais e práticas parentais em vários níveis: obesidade, droga, afetividade, empatia, performance escolar, doença mental posterior, e soma ao modelo, às questões anteriores, né? Não são nenhum deles aqui, é um modelo único, não é o mesmo grupo dos autores que eu falei anteriormente. Tá. Visto essa questão, vamos então relembrar, vamos dar um passo. Então nós já vimos 3 elementos, 3 autores que falam dessa questão. Vamos falar um pouquinho da institucionalização. No curso, nós já tivemos alguns momentos onde a gente falou sobre institucionalização. E quando a gente fala de institucionalização, nós temos que pensar que as instituições onde crianças e adolescentes são colocadas são instituições que já foram muito bem estudadas. Elas já foram estudadas, e um livro que eu posso recomendar para a gente estudar essas instituições é o livro do Erving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, né, que é o estudo de um tipo de instituição que é um grupo pequeno determinando as regras de comportamento de todo mundo dentro de um grande número dentro do mesmo ambiente. É assim que funciona em escola, fábrica, indústria. É uma necessidade. Vamos pensar que acontece isso aí. Nós temos que pensar. Instituição total. Outro exemplo importante: orfanatos, por exemplo, instituições para atender crianças. Que muitas delas são prisões, lembram as prisões? O que elas caracterizam então? Para esse grupo pequeno controlar esse grupo grande, tem que estabelecer o controle em vários níveis. Aí a gente remete aí à questão do poder, né? E Michel Foucault está aí posto para ser estudado também, porque ele estuda também essa questão. E aí eu vou criar os instrumentos para os quais eu vou cuidar disso, que eu vou controlar, que eu preciso controlar. Não tem como trabalhar em instituições totais sem controle. Tá? Por que as FEBEMs eram problemáticas? Por que escolas costumam ser problemáticas? Por que tem problema em cadeia? Por quê? Simples, porque elas eram instituições que deviam cumprir um papel, mas elas iam na contramão, na sua lógica, na contramão daquilo que elas tinham que fazer. Institucionalização hoje é combatida. Esse projeto que surgiu de convívio comunitário foi porque entendeu que não tinha salvação. Nenhuma instituição, ela dá conta de não ser instituição. Todas elas promovem não só os cuidados, né, mas elas promovem também efeitos muito deletérios na personalidade da criança e do adolescente. Quanto mais nova é colocada lá, pior. Como é que diminui esse impacto? Sempre vai ter, vamos deixar claro, sempre vai ter. Para diminuir o impacto, você tem que persistir, tem que permitir que a criança tenha relações afetivas significativas ali dentro, com adultos que sejam importantes para ela. E ela precisa criar o seu espaço de indivíduo ali dentro. Ela precisa ter a fotografia dela, o cantinho dela, o jeito dela. Imagina você deixar uma escola, cada um faz sua carteira do jeito que quiser, passa pela cabeça de uma escola, passa pela cabeça do orfanato. Será que quem está cuidando do orfanato vai deixar as crianças organizarem o seu dia do jeito que elas quiserem? Pois é necessário. Pode até falar, tem limite. Vai colocando limite. Quanto mais limites você se permitir que os gestores de instituições coloquem limites, logo está tudo do jeitinho que eles acham que deve ficar, que são cadeias. E aí?
Então, a institucionalização, ela é problemática demais da conta, porque ela tira a individualidade do indivíduo, e aí a gente volta lá naquele conceito que eu falei lá no começo. Quem lembra? Eu falei do Durkheim, que é quando você tira o indivíduo, o que ele tem de criativo, original, para colocar o social, para poder ter coesão social. Realmente, se juntar um monte de gente com um monte de dor, um monte de história diferente, a única maneira de manter todo mundo junto é tirar deles tudo que seja individual e deixar só o que é comum. Tá, pode ser bonitinho na teoria, mas na prática isso é um pesadelo. Porque depois como é que você devolve essa criança? Aliás, que criança é essa? A gente costuma falar que essas crianças têm uma personalidade, têm características muito comuns. Lembra da teoria do apego? Como é que é o apego dessas crianças? A mãe delas deixou elas, o pai delas deixou elas, ou foi tomado delas, ou eram pais abusivos, pais negligentes, pais que eram tóxicos demais para permitir, para continuar junto. E aí a gente vai ter que pensar, institucionalização é uma situação muito complicada, que a gente vai ter que pensar junto e é um outro campo de debate. Como é que é isso? Tem jeito? Tá, e eu falei que o orfanato é um pesadelo, é uma instituição total, é um pesadelo, pode ser dourado, né? Pode ser bonito, pode ser fofinho, pode ser tudo colorido, mas ele ainda é um pesadelo. Pode ser a melhor coisa para ser colocada como alternativa melhor diante de um monte de coisa. É a mesma coisa de perguntar, você quer que eu arranque o braço e a perna, ou os dois braços e uma perna? É ruim do mesmo tanto. Não tem esse negócio de falar que é bom. Muito ruim. E aí a gente vai para as nossas questões ligadas à adoção. Porque quando a criança ela é abandonada ou cai numa situação que não pode continuar com os pais e não tem parentes de família extensa para onde eles irem, que a primeira regra é manter na comunidade junto à família, e aí você estende o conceito de família para levar para as crianças para lá, aí você cai nas crianças que não tem ninguém, e aí você tem problemas. Porque para onde elas vão? Instituição. Entendeu o que eu estava falando antes? E se a instituição é massacrada por volumes grandes e não numa lógica diferente, por exemplo, instituição não tem jeito de instituição ficar boa. Mas tem uma instituição que é menos daninha. Quer ver um exemplo? A mãe social. É uma família que recebe, uma casa que recebe apoio para poder receber crianças em situação difícil, ou temporariamente, ou definitivamente, ou por mais tempo, vamos falar assim. É como se fosse uma casa mesmo. Então ali dentro é casa, não é cadeia, não é orfanato. É casa. A criança tem a casa dela, a cama dela, vai levar palmada se precisar, mesmo sendo proibido, né? Porque a gente tem que conversar sobre essa questão oportunamente. Mas vamos lá. Até dar um destino. Destino que demora, porque às vezes até a assistência social, as instâncias que avaliam, são rápidas, mas a lei é lenta. Por mais rápida que seja, quantas cidades têm varas da infância com juízes e promotores exclusivos? E aparelhados, totalmente aparelhados. Eu pergunto, levanta aí na região de vocês se a vara da infância não é acumulada e não tem nenhum profissional lá para fazer os laudos necessários para essa avaliação. Mais que isso, quantas cidades oferecem o suporte às famílias que querem adotar? Porque tem que dar suporte, porque a criança adotiva ela não vai chegar, particularmente as crianças que forem adotadas após 2 anos, ou após 1 ano. Porque a criança após 1 ano ela já nasceu, tem 1 ano de estrada, e aí? Ela foi socializada. Augusto, mas assim, não tem problema não. Um dos estudos do Bowlby foi mostrar que toda criança institucionalizada, antes de 1 ano, antes de 2 anos, todas tinham um problema de QI, linguagem e capacidade de resolver problemas. Pois é, vamos falar que não tem impacto. E alguns desses efeitos não são reversíveis. Vamos estimular, claro, o cérebro é muito plástico, vamos estimular. Mas nós não sabemos o que está acontecendo, como é que vai ser a reação. Então, quando a gente fala em leis de adoção, em institucionalização, nós estamos diante de um dilema muito complicado. Tem que ficar o mínimo de tempo possível, mas nós precisamos dar o máximo de apoio e o máximo de garantia que essa adoção vai dar certo. E nós não temos garantia. A gente acompanha a nossa cidade vizinha aqui, da nossa, Uberlândia, de processo de pais que devolveram a criança, depois de alguns anos, adotada. Bem, eu aconselho vocês a entrar na internet e ver o que foi que o promotor de justiça fez, ou o juiz, não lembro, fez para essas famílias. Processou e pegou uma indenização gigante para essa criança se tratar depois dessa situação.
Porque criança não é um bichinho que eu não gostei e devolvo, né? Mas, de novo, cadê todo o suporte para apoio para que isso seja rápido? Porque falar que não vai ter criança para adoção é conversa. Vai ter sim. Bem, esse tema que a gente queria incomodar vocês para reflexão. A literatura está aí. Vamos participar, vamos levar as discussões e a gente aguarda vocês no ambiente.